A aula de exercício em equilíbrio iônico é fundamental, porque é uma matéria que exige muitas manobras algébricas, muitas o quê? Qual foi a palavra que eu ensinei para vocês? Expertises, né? Palavra bonitinha, expertises, para você poder se virar aqui, tá? Agora a gente trabalhou já equilíbrio iônico, trabalhamos também hidrólise, agora estamos no tampão, tá? E antes de começar os exercícios, listei aqui algumas coisas importantes, itens, né? Sobre o tampão, para a gente ficar ligado, óbvio. Então, por exemplo, o primeiro item é sobre a preparação do tampão. Para você preparar um tampão, é necessário que você tenha um ácido e a sua base conjugada ali no meio, ou a sua base e o seu ácido conjugado, tá bom? Então, é assim que a gente faz a preparação do tampão. Lembrando que o ácido e a base têm que ser fracos. Show? Então, eu preciso de uma mistura de ácido fraco com sua base conjugada ou uma mistura de base fraca com o seu ácido conjugado. Tá bom? Perfeito. Então aqui, ácido conjugado. Beleza. Característica. A característica principal do tampão é a sua baixa variação de pH. Ele é uma forma de resistir a variações de pH, tá bom? Então, pHs vão variar pouco aqui. Outra informação importante é o limite do tampão. Quando é que você vai olhar para uma solução e saber se ela está no tampão ou não? Você vai olhar isso daqui. Se a razão entre o ácido e a sua base conjugada está entre 0,1 ou 1/10 e 10, significa que você está no tampão. E você pode aplicar resoluções de tampão. Ou, é claro, isso aqui foi para o ácido, ou a concentração da base sobre o ácido conjugado está entre 0,1 e 10. Isso também é válido, quer dizer que está dentro de um tampão, então você pode tratar dessa forma, tá bom? Por último, a equação do tampão. Primeira equação, pH igual ao pK menos log de ácido sobre base conjugada. Segundo, pOH ou pOH igual a pKb menos log de base sobre ácido conjugado, tá bom? Então, temos essas duas equações aqui, que uma vez que você identifique que está no tampão, você aplica elas e vai para o abraço. Próxima questão. Vamos, então, aprender a aplicar isso em questões. Tá. Primeiro, calcule o pH de um tampão de NH3, 0,5 molar, e NH4Cl, 0,5 molar, dado que o pKb é 4,75. Então, eu vou começar de um jeito. Vamos começar. Qual seria a primeira abordagem? Se você não quisesse usar as equações, o que você faria? Bom, primeiro, você vai ver que eu tenho NH3 e NH4 em certas concentrações, né? Então eu vou colocar aqui NH3 mais água em equilíbrio com NH4 mais OH menos, certo? Beleza, isso aqui é um processo de hidrólise, tem um KH associado aqui, beleza? Temos esse processo, não é hidrólise, né? Não é hidrólise. Esse aqui é o KB mesmo. Tá o KB. Show. E aí, o que você escreve? Eu tenho o início, eu tenho o que reagiu e tenho o equilíbrio. Perfeito.
No início eu tenho 0,25 de NH3, eu tenho 0,5 de NH4. Aqui sempre ignoramos. E aqui de começo, vamos colocar 0. Essa é a nossa hipótese, mas a gente tem que ficar de olho sempre, tá? E aí o que vai acontecer? Bom, vamos lá. Vou considerar que reagiu o X aqui, formou o X aqui, formou o X aqui. Então, no final aqui eu vou ter 0,25 menos X, 0,5 mais X e X, tá bom? Então, cheguei nisso daqui. Montei minha tabela de equilíbrio. Primeiro passo em questões de equilíbrio, muitas vezes, né? Próxima etapa é você escrever a equação com a constante de equilíbrio, certo? Então, eu tenho que KB é igual a concentração de NH4 mais vezes concentração de OH menos dividido pela concentração de NH3. Ah, tá legal. E aí vai ficar o quê? Bom, o KB é quanto? Ele te deu só o PKB, né? Mas quanto é que é o KB? Vai ser 10 elevado a menos 4,75. Isso é igual a concentração de NH4, 0,5 mais X, concentração de OH menos X, dividido por 0,25 menos X, perfeito? Ah, tá legal. E aí? Pois bem, se você fizer essa conta aqui, se você fizer isso daí, você vai achar quanto? Você vai achar quanto? Você vai achar X igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5,75. Beleza? Se você fizer aí, vai achar isso. E, bom, aqui existem alguns artifícios que a gente já trabalhou, tá bom? Já existem alguns artifícios que a gente trabalhou. Sugiro que você tente fazer, tá? Tente fazer aí. Então, você calculou o X. Ok. E aí? E aí que você tem o X, então, se você tem o X, agora você tem acesso ao POH. O POH vai ser 5,75 menos log de 5. Log de 5 é aproximadamente 0,69. Isso dá um POH de 5,06. Consequentemente, o pH vai ser quanto? O pH vai ser 14 menos 5,6, 5,06. E isso dá 4,9, né? Então, fica 14 menos 6, 8. 8,94. Esse é o pH. Tá bom? Pois bem, essa é a forma 1 de fazer esse tipo de questão. Você vai fazer o equilíbrio normal, tá? Vai escrever a constante de equilíbrio. Pronto. Foi, tá? Aqui, tente fazer essas contas sozinho, essas malandragens, e tenta chegar no resultado próximo desse. Segunda solução. A primeira a gente já trabalhou incessantemente, coisas parecidas. Agora a segunda solução. Pois bem,
Cara, eu tenho o NH3 e o NH4+. Eu tenho base e esse cara é o seu ácido conjugado. Então eu tenho uma base e um ácido conjugado. Será que eu tenho tampão? Como é que eu vou saber se eu tenho tampão ou não? Vou avaliar isso. Você está entre 0,1 e 10. Então, ó, base sobre seu ácido conjugado, 0,25 sobre meio, dá quanto? Dá 2, né? Você vai fazer o seguinte, ó. Segunda solução. Primeiro, avaliar. Tampão. Vamos avaliar o tampão. Então, a concentração de NH3 sobre NH4+ é 1/4 dividido por meio. Né? Isso dá quanto? Dá meio. Dá meio. Então, esse valor daqui está inserido nessa faixa de 0,1 a 10, tá? Então, temos tampão. Então, eu estou dentro da faixa de tampão. Se eu estou dentro da faixa de tampão, eu posso aplicar a equação de tampão. Então, eu vou botar aqui, ó, POH é igual ao PKB menos log da concentração da base sobre a concentração do ácido conjugado. Isso dá quanto? Dá 4,75 menos log de base sobre ácido conjugado, log de meio, certo? Isso dá... Quanto que é o log de meio? Log de meio é 2 elevado a menos 1, passa para frente, fica 4,75 menos 1 log de 2, certo? Lembrando que o meio é 2 elevado a menos 1. Passou o menos 1 para frente. Log de 2 é quanto? 0,3. Vou botar aqui, log de 2, 0,3. Então fica 4,75 mais 0,3, isso dá 5,05, que é aproximadamente o pOH que a gente achou em cima, né? É aproximadamente o pOH que a gente achou em cima. Ah, legal. Consequentemente, se eu achei o pOH vai ser 14 menos isso, que dá 8,95. Que é resultado aceito, tá? 8,95, 8,94 é tudo aceito. É tudo muito próximo. Show? Em questões objetivas, ele jamais vai colocar, em questões objetivas dentro de equilíbrio, ele jamais vai colocar tipo uma opção 8,94 e outra opção 8,95. Ele jamais vai fazer isso, tá? Vai ser criminoso ele fazer isso. Vai ser errado ele fazer isso, tá? Então, são duas maneiras de você abordar essa questão. Obviamente que essa daqui sai muito mais rápido.
E é o que você vai fazer. Em questões que você olhou e identificou que é tampão, e como você identifica que é tampão, você vai calcular a razão entre o ácido e a base conjugada ou entre a base e o ácido conjugado. Se tiver entre 0, 1 e 10, pô, tampão. Se é tampão, pô de novo. pH ou pOH pela equação do tampão e acabou. Show. Mas, professor, não tem um consumo. Isso daqui você botou aqui, ó. Você escreveu a mesma coisa do início. Você escreveu a mesma coisa do início, mestre. Não pode. Não pode. Por que você fez isso? Porque é tampão. Você vai colocar a mesma quantidade que inicial, tá? Você vai colocar a mesma. Como se não tivesse sofrido variação. Tá bom? É isso que você vai fazer. Que legal. Muito mais simples, muito mais fácil. Afinal, pensa bem comigo também, você está dentro de um tampão, então você supõe que o pH varia pouco. Se o pH varia pouco, quer dizer que não houve muita mudança de concentração dos caras presentes no equilíbrio, tá bom? Essa é a hipótese que você faz. Então, questão discursiva, por exemplo, avaliando se é tampão, calcula a razão, pronto, está entre 0, 1 e 10, temos tampão. Aplicando a equação do tampão. Acabou. É isso. Show? Rápido, prático, fácil. Questão 2 agora. Vamos fazer aqui a questão 2. Calcule a variação de pH se 0,1 mol de HCl fosse adicionado a um tampão de ácido, né? Entre o ácido e a base conjugada, HA e A- são ácidos e base conjugadas teóricos, contendo 0,45 mol de HA e 0,55 mol de A-. Tá aí os dados. Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, o que você tem que fazer? Perceba o que está acontecendo. Antes, eu tinha uma solução tampão de HA com A-. Tinha uma solução tampão. E eu adicionei agora 0,1 mol de HCl, tá? Adicionei 0,1 mol de HCl, faltou aqui uma informação importante. Fosse adicionado a um tampão de 1 litro, tá? Esse tampão tem 1 litro, tá bom? Uma solução de 1 litro. Como é que você faz esse tipo de questão em que há uma variação, né? Que você vai adicionar um ácido ou adicionar uma base e você quer avaliar o pH novo. O quanto que o tampão resistiu à variação? Quanto foi essa variação de pH? Como é que você vai fazer? Pois bem, primeiro você vai avaliar as novas concentrações. Avaliar as novas concentrações. Vamos avaliar as novas concentrações. Então, eu tenho aqui, ó. Antes eu tinha o número de mols. E agora, quando eu tenho um consumo, alguém vai perder para formar outra pessoa, você tem que escrever número de mols. É importante nessa parte, tá? Escreva o número de mols, afinal você vai fazer uma reação química. Então, o número de mols de HA é 0,45. O número de mols de A- é 0,55. Então, quando eu adiciono mais 0,1 mol de H+, o que acontece? Bom, esse H+ ataca quem? Ataca o A-, né? Porque o A- é base conjugada. Então, o H+ vai atacar o A-.
e ele vai consumir tudo que ele puder do A menos. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar o seguinte, isso daqui é o início e início. Quando eu adicionar 0,1 mol de H+, o que que acontece? Ele vai atacar o A menos, tá? Porque o A menos é que está liberando o H menos no meio, né? Ele que é o básico. Então, ó, vai ficar aqui o número de mols final do A menos vai ser 0,55 menos 0,1, que é igual a 0,45. E o número de mols final do HA vai ser quanto? Se ele atacou o A menos, quando o H mais ataca o A menos, gera quem? HA, né? 0,45 mais 0,1, isso é 0,55 mol. Tá? Então, ó, reação. Essas são as novas concentrações, afinal, A menos mais H mais dá H. Esse aqui é a equação que está rolando. Show? Então, eu calculei o número de mols final do A menos e do HA. Ok? Então, novamente, primeiro passo, avaliar as novas concentrações. Passa todo mundo para mol. Como aqui é 1 litro, bom, aqui ele poderia dar 0,45 mol por litro, 0,55 mol por litro, por exemplo. E aí você tirava a quantidade de mols. Então, perceba, nessa parte de tampão, quando você vai adicionar alguém novo, você precisa passar todo mundo para mol para fazer reações químicas. Feito a reação química, agora fiz a reação química, adicionei 0,1 mol de H+. Então, ó, atacou esse cara, consumiu 0,1 mol desse e formou mais 0,1 mol desse, tá? Essa é a primeira etapa, mol, mol. Agora, próxima etapa. 0,45 mol e 0,55 mol ainda é tampão, né? Então, verificar se ainda temos tampão. Bom, 0,45 e 0,55 ainda está entre 0,1 e 10, né? Então, de fato, verificado, ok, temos um tampão ainda. Então, tanto no início quanto no final, eu posso aplicar a equação do tampão. Então, vamos lá. Então, vou calcular pH inicial. pH inicial, eu vou ter que o pH vai ser pKa menos log da concentração do ácido sobre a concentração da base conjugada. Isso dá quanto? Isso dá o pKa 3,74 menos log de HA sobre A menos é 0,45 sobre 0,55. Log de 0,45 sobre 0,55
poxa, eu só tenho esse cara daqui, né? Pô, é negativo, né? Isso daqui é menos isso, né? Por quê? Você inverte isso daqui. Se você inverter, se você escrever log de 0,55 sobre 0,45 elevado a menos 1, é a mesma coisa que escrever isso, né? Passo menos 1 para frente e tem isso. Então vai ficar 3,74 mais 0,09. Quanto é que dá isso? Dá 3,83. Show? Beleza. Agora, pH final. O pH final, vou calcular usando a mesma equação. Vai ficar pH igual 3,74 menos log de... Agora, HA sobre A menos é o quê? 0,55 sobre 0,45. Que é a concentração final, né? Que é o número de mols final. Ácido sobre base. Isso dá 3,74 menos 0,09. Certo? Isso dá quanto? Essa conta que eu estou fazendo aqui é desnecessária. Mas já eu comento mais. Quanto que é 3,74 menos 0,09? Quanto é que vai fazer? Não importa. Não importa. Essa conta aqui não é importante. Por quê? Posso deixar assim. E aí ele pede o quê? Ele quer a variação de pH, né? Então, delta de pH vai ser pH final menos pH inicial. Repara que isso daqui é o quê? É 3,74 menos 0,09 menos 3,74 mais 0,09. Então, ó, 3,74 menos 3,74 corta, zero. Menos 0,09 menos 0,09 é menos 0,18. Então, fazer essa conta daqui é um pouco desnecessário. É trabalhar de graça. Aí não vou trabalhar de graça. Então, perceba, nesse tipo de questão de você avaliar a variação de pH, o seu ácido não mudou. Então, o seu pKa não mudou. Então, você só precisa calcular a diferença desses logs aqui, né? A diferença do log inicial para o log final. E pronto. Show? Então, essas são duas questõezinhas para a gente exercitar essa parte do tampão. Espero que tenha ficado bem claro. Essas informações aqui são extremamente importantes para as questões de tampão dentro de equilíbrio. Você precisa, primeiro, numa questão de tampão, de calcular pH, avaliar se é tampão mesmo. Avaliou que é tampão, aplica a equação. Pronto, acabou. Segundo tipo de questão, calcular a variação de pH. O que você vai fazer? Calcula o pH inicial, óbvio. Depois, ele vai adicionar alguma coisa no meio, sei lá, base, vai adicionar um ácido forte, e aí você faz a conversão. No caso aqui, eu tenho um tampão de ácido com base conjugada. Adicionei 0,1 mol de ácido. Ele vai atacar quem? Ele vai atacar a base conjugada. Certo? Vai consumir aqui. É importante que você escreva mol, tá? Faça tudo em mol aqui na reação. Não faz em mol por litro, faz por mol, tá? Beleza, aí eu tenho o número de mols final da base conjugada e do ácido.
Caso eu adicionasse, sei lá, 0,1 mol de NaOH, então eu vou adicionar 0,1 mol de OH menos. O OH menos ele vai atacar quem? Vai atacar o ácido, tá? Ele ataca o ácido. OH menos ataca o ácido. H mais ataca a base conjugada. Faz sentido, né? E aí depois você calcula o pH final e pronto. Show? O seu futuro é brincadeira? Passar pro ING e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica. Tem que ser. Mas acho que tá lá com o já. Tá, acho que tá. Vamos lá, mais uma questãozinha de tampão pra gente. Ó, essa questão 3, a questão 1 e a questão 2, elas são muito padrão, são muito mais comuns de aparecer, tá bom? Então, tanto no IME quanto no ITA, geralmente uma questão de tampão ou vai envolver o gráfico, que já foi trabalhado na parte de titulação, tá? Qualquer coisa, chega lá na parte de titulação, dá uma olhadinha. Ou as contas dos exercícios 1 e 2 que a gente trabalhou. Geralmente, muitas das coisas ficam por ali. Uma coisa ou outra é um pouco diferente. Às vezes pode ter questões de equilíbrio que envolvam ali no meio dados de densidade, alfa, mas aí são coisas que você mistura e você desenrola, tá? São questões um pouco mais elaboradas. Que você vai misturar os conceitos, né? Você vai pegar um conceito e o outro, juntar e pronto. Mas aquilo dali é basicamente o necessário. É o necessário para se virar bem numa prova, tá? A questão que eu vou trabalhar agora, ela já vai exigir um pouco mais de você. E se você atacasse ela de qualquer jeito, de qualquer modo que você às vezes vai ver por aí, né? Na vida, em outros cursinhos, você vai acabar se ferrando, tá? Ou o professor nem vai apresentar, porque às vezes também não vai ter dificuldade ali na hora de desenrolar. Então, ó, fica aqui comigo para a gente ver esse tipo de questão. Olha só. Se 0,0, aqui faltou um zero, se 0,005 mol de NaHCO3 for adicionado a 1 litro de solução tampão de pH igual a 8, sem variar volume, calcule o número de mol de H2CO3, HCO3- e CO3- no equilíbrio. Cacildes, mestre. Cacildes. Temos aí o HCO3-, né? O HCO3- que a gente viu anteriormente, ele sofre hidrólise e libera o H+. Aí você vai jogar, você pode pensar, só jogar naquela equação que sai. Não sai. Lembra que aquela equação que a gente viu, caso você não esteja lembrado, eu estou falando dessa daqui, ó. A gente viu de aplicar essa daqui. Certo? A gente viu de aplicar essa daqui. Para essa situação específica não serve. Por que não serve? Porque quando a gente aplicou isso, a solução estava lá, neutra, né? pH 7, e todas as soluções são neutras que a gente está trabalhando, né? Mas uma solução de pH igual a 7. E aí eu adicionei o HCO3- ali. Quando eu faço isso, quando eu adiciono o HCO3-, aplico isso. Pronto, é para essa situação. Adicionei o HCO3- e apliquei isso. Só que aqui o pH já não é 7. Já tem alguma coisa ali. Já tem coisas a mais ali. Aí eu não posso usar essa equação, tá? Não posso usar. Então, já temos aí mais um problema. E aí eu tenho que montar dois equilíbrios, tenho que montar duas tabelas de equilíbrio e rezar. Não cabe. Mas não é o ideal,
tá? Não é o ideal. Vai dar muito trabalho. Você corre muito risco de se enrolar e de não dar certo, tá? Mas é um caminho. Pois bem, mestre. Cara, como é que eu faço isso então? Muita gente não presta atenção que aqui tem uma informação muito importante, uma informação extremamente relevante, que é o pH do meio. Temos o pH e temos a informação de solução tampão. Essas duas informações, cara, vai te dar um adianto. Por isso que eu estou te falando, não é para atacar essa questão de qualquer jeito, é para você atacar de um jeito esperto, expertise, né? Então, ó, tô te ensinando aqui como pensar mais espertamente a respeito. Por isso que você assinou o Fábrica D com a gente. Ó, solução tampão de pH igual a 8. Cara, o que você vai fazer? Se você adicionou um cara numa solução tampão de pH igual a 8, o que você precisa fazer? Você não precisa escrever porcaria de equilíbrio nenhum. Porcaria de equilíbrio nenhum, ainda mais esse que é mais difícil ainda, que é o HCO3-, que vai, pode virar H2CO3, pode virar CO3-2-, e você vai ter que mexer com isso tudo. A equação da hidrólise não vale mais aqui, tá? Então, eita, o que eu faço? Vamos lá. Vamos lá. Então, como é que a gente vai abordar? Da seguinte maneira. Vamos escrever aqui já o equilíbrio. O que está me interessando aqui é o equilíbrio. No equilíbrio, o que está rolando? O que existe no equilíbrio? Existe, por exemplo, né? Existe aqui quantidade de H2CO3, HCO3- e CO3-2-. Existem equações que ligam as concentrações desses caras, que servem como um elo de ligação entre as concentrações desses caras. Quais são elas? É o K. É o próprio K. Então, por exemplo, você já não precisa montar tabelas de equilíbrio. Você já pode escrever. No equilíbrio, temos K1 é igual a concentração de HCO3- vezes a concentração de H+, dividido pela concentração de H2CO3. Mas, mestre, quando eu coloco HCO3- no meio, ele vira H2CO3 por um processo de hidrólise. Por que você está escrevendo K1? Cara, é porque no final tanto faz da forma como eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou escrevendo equilíbrio. Então, no equilíbrio, mesmo que esse cara tenha virado esse daqui por hidrólise, esse K1 ainda tem que ser satisfeito. Ele ainda tem que ser satisfeito. Ele ainda é a concentração de HCO3- vezes concentração de H+ dividido por concentração de H2CO3. Ele ainda é isso, tá? Ele ainda é isso. Show de bola. Tá. Vou reiniciar. Esqueci os caixas.
Pessoal, dando continuidade aos nossos exercícios de tampão. Até o momento a gente viu o exercício 1 e 2, que eles são clássicos e recorrentes, tá bom? Eles são clássicos e recorrentes e há outros exercícios por aí que você vai precisar usar ideias desses dois, tá? Então eles não são entregues assim totalmente de bandeja, esses dois tipos de exercícios, mas outros exercícios referentes a continhas de tampão vão exigir os dois exercícios, ideias dos dois exercícios que a gente trabalhou, tá? Então isso que é muito importante. E questões de tampão envolvendo gráfico já foi trabalhado na parte de titulação, tá? Muito importante também. Agora, vamos aprender um outro modelo de exercício, que já vai exigir mais, tá bom? Ele já vai exigir mais, então é importante que você preste atenção, porque por que eu digo também que ele vai exigir mais? A gente vai fazer de um jeito que não vai dar tanto trabalho assim. Não vai dar tanto trabalho quanto, sei lá, se você fosse pelo outro caminho, tá? Se você for para o outro caminho, que você vai montar dois equilíbrios, enfim, vai ser uma desgraça só. Vai ser muito ruim de sair. Muito ruim mesmo, tá? Então fica aqui comigo, que não é trivial a questão, tá? Mas com uma ideia bem colocada, duas ideias, na verdade, duas ideias bem colocadinhas, duas ideias bem boas, ela vai sair bem melhor. A maior dificuldade vai ser as contas, tá? Então, ó, veja comigo. Se 0,005 mol de NaHCO3 for adicionado a 1 litro de solução tampão de pH igual a 8, sem variar o volume, calcule o número de mol de H2CO3, HCO3- e CO3- no equilíbrio, dados o Ka1 e o Ka2. Tá. Por que essa questão é difícil? Bom, primeira coisa que você pode se enganar. Adicionei HCO3- no meio. Ah, você falou que sofre hidrólise, né? Então, a concentração de H+, é isso aqui, né? É isso aqui, né? Não. Não é. Por que que não é? Bom, isso daqui é para uma situação específica. Qual é a situação específica? A situação específica é, adicionei um cara que ele pode se comportar, ele pode sofrer hidrólise ou liberar ácido, se comportar como um ácido, tá? Ele pode ter esses dois comportamentos e eu coloquei ele na água, coloquei ele ali na água e aí as coisas vão acontecer. Aqui eu já tenho uma solução tampão de pH igual a 8. Não é a mesma situação, tá? E você calcular o H+, do que vai te adiantar para calcular isso, isso e isso? Nada. Nada, simplesmente nada. Pois bem, e aí o que eu faço? Então uma solução Armstrong é montar duas tabelas, né? Do HCO3- hidrolisando e do HCO3- fazendo o quê? Liberando o H+, certo? É um caminho, mas é um caminho que vai dar extremamente muito trabalho. É inviável. Então, talvez seja um caminho que outros professores, em outros lugares, outros cursinhos apresentem com esse tipo de questão, caso também apresente um tipo de questão assim, né, que vai exigir um pouco mais, né? Mas é um caminho não ótimo, é um caminho não muito bom. E aqui no Fábrica D, você vai ter acesso a uma solução bem mais elegante para esse tipo de questão. A única dificuldade vai ser as contas, tá? Fica aqui comigo. Ó, vamos começar. Então você já entendeu um pouco da dificuldade do problema, né? Já entendeu da dificuldade do problema. Como é que você vai fazer esse tipo de questão?
Cara, o fato de ser solução tampão de pH igual a 8 é extremamente importante, cara. É extremamente importante. Então, ó, questão de solução tampão que ele já te deu o pH, cara, isso é muito relevante. Isso é muito útil. Porque com essa informação você já sabe o quê? Você já sabe a concentração de H+ no equilíbrio. Mas, Belo, calma. O pH era 8 antes. Antes de eu colocar esse cara. Você colocou ele. O pH não vai variar? Essa é a beleza, meus senhores, de solução tampão. Essa é a beleza. O pH vai variar pouco. Vai variar pouco. Então, eu vou considerar que a concentração de H+ é 10 a menos 8 mesmo. Essa é a primeira ideia esperta. A primeira expertise. Primeira ideia esperta para abordar essa questão. A outra ideia esperta é que, cara, ele quer saber as coisas no equilíbrio. Então eu posso montar as equações de equilíbrio, que elas têm que ser satisfeitas também. Então, olha só, no equilíbrio, considerando que estamos no equilíbrio, o que temos? Temos o seguinte. Temos que K1 é igual a concentração de H+ vezes concentração de HCO3- dividido por concentração de H2CO3. Pera. Professor, por que você escreveu isso daqui? Por que você escreveu isso se o H, você colocou bicarbonato? Pensa comigo, professor, você colocou bicarbonato. Uma parcela do bicarbonato vai virar H2CO3? Vai, concordo contigo. Vai virar, mas é para um processo de hidrólise. Por que você escreveu isso? Isso daqui não é hidrólise. Tem razão, meu filho, não é hidrólise. Mas isso daqui é uma equação de equilíbrio. Pense bem, cara, é equilíbrio, então todas aquelas constantes têm que ser satisfeitas. Todas elas, sem exceção. O KW tem que ser satisfeito e eu não fico botando KW aí em várias questões aí de equilíbrio iônico, não, também. Então, cara, isso daqui é satisfeito. Eu não preciso fazer, o jeito que eu vou abordar essa questão, eu não preciso escrever hidrólise. Só preciso escrever isso. Isso daqui ainda está sendo satisfeito. O produto disso com isso dividido por isso ainda tem que dar K1. Porque isso aqui é uma constante de equilíbrio. E se eu estou no equilíbrio, essa operação, esse produto vezes esse dividido por esse, ainda tem que dar isso. Sacou a parada? Acho que estou começando a pegar, professor. No equilíbrio, isso daqui é satisfeito e isso daqui também é satisfeito. Tudo isso tem que ser satisfeito. Cara, tudo isso está sendo satisfeito. Tudo. Sem exceção. Tá? Então, essas duas equações são satisfeitas. Beleza. E tem uma informação muito interessante, que tampão, solução tampão de pH igual a 8,
Então, sendo tampão, o pH, após a adição do HCO3- não varia muito. Então, a concentração de H+, é 10⁻⁸ no equilíbrio. Mol por litro. Tá? Agora, juntando essas duas informações, note que concentração de HCO3- dividido pela concentração de H2CO3, isso é K1, 4,5 vezes 10⁻⁷, dividido por 10⁻⁸ da concentração de H+, né? Isso é igual a quanto? Isso é igual a 10⁻⁸ passa para cá, fica 10⁻⁷ vezes 10⁸ 10, 4,5 vezes 10 é 45. Perfeito? Show. Temos isso. E temos também que aqui eu escrevi HCO3- dividido por H2CO3, né? Eu vou escrever do mesmo jeito. HCO3- dividido por CO3 é quanto? Ou seja, passei para cá, passei isso aqui para cá. Fica 10⁻⁸ dividido por 4,7 vezes 10⁻⁻11. Isso é igual a 10 ao cubo dividido por 4,7, tá? Isso daqui é aproximadamente 213. Isso daqui é aproximadamente 213. Então, ó, primeiro, no equilíbrio, escrevi isso aqui. Show? Porque isso é válido, porque ainda é satisfeito. Afinal, eu estou no equilíbrio, tá? Equilíbrio. Agora, uma coisa esperta que eu vou usar é o tampão. O tampão de pH igual a 8, então a concentração de H+ é 10⁻⁸ mol por litro. E aí eu consigo escrever o HCO3- sobre o H2CO3 igual a isso. HCO3- dividido por CO3 é 213. Então, beleza. Tenho aí alguma coisa. Parece que está faltando. Beleza, escrevi aqui o K1 e o K2. Esses dois aqui parece que está faltando alguma coisa, né? Está faltando uma... Parece que falta uma equação aqui para unir isso, né? Isso daqui e isso... Ah, tá. Se eu inverter isso, eu consigo a razão de CO3 por H2CO3. Isso não me leva a lugar nenhum. Que informação está faltando eu usar que poderá ser útil? Isso aqui, né? Está faltando isso aqui. Eu ainda não olhei por isso. Será que é isso daqui que vai me ajudar a resolver o problema? A encaixar o que está faltando? Sim, vai ser. E como é que eu uso? A gente conversou, perceba, a gente conversou lá em equilíbrio iônico, quando a gente estava fazendo exercícios de equilíbrio iônico. Às vezes está no equilíbrio iônico, está sentindo que está faltando uma equação para matar, alguma coisa para você relacionar duas coisas ali ou mais que está faltando e aí você mata. Algumas vezes, geralmente, se você fez os caminhos certos, normais, tá? E você está sentindo falta de alguma coisa que está faltando, geralmente
O que vai te salvar nesse caso vai ser colocar ali equilíbrio de carga e ou equilíbrio de massa. Conservação de massa, desculpa. Então, ó, equilíbrio de cargas e conservação de massa. São 2 itens que são muito importantes, principalmente nesse tipo de situação de equilíbrio, que parece que está faltando alguma coisa para linkar. Parece que está faltando uma equação para relacionar esses dois. Eu já usei, ó, já usei os cais, já usei a informação do tampão, mas está faltando alguma equação. Vou usar essa informação. No caso, vou usar a conservação de massa, né? Conservação de quantidades. Tudo que eu botei de um lado tem que aparecer do outro. Então, esse HCO3- parte desse 0,0005 se converteu nesse, outra parte permaneceu assim e outra parte se converteu nesse, tá? Então, a ideia aqui, chave, que poderia estar faltando para você muitas vezes, é conservação de massa. Conservação de massa. Barra quantidades também. No caso aqui que a gente vai trabalhar com mol. Então, o que isso me dá? Por que eu botei de azul? Para destacar que isso aqui é importante. Basicamente, o número de mols, isso aqui é uma solução de 1 litro, né? O número de mols de HCO3- inicial, ele vai ser igual ao número de mols de H2CO3 no equilíbrio, ou final, mais número de mols de HCO3- no equilíbrio, mais número de mols de CO3- no equilíbrio. Conservação, tá? E bom, como eu estou numa solução 1 por litro, e mesmo que eu não tivesse, né? Concentração, número de mols sobre volume. Eles estão na mesma solução, o volume corta, né? Então isso aqui é pode ser número de mols de HCO3- por número de mols de H2CO3. Isso daqui pode ser número de mols de HCO3- por número de mols de CO3-. Posso escrever assim também porque eles são divisões de concentrações, eles estão no mesmo recipiente, mesmo volume, então dá para cortar os volumes, e aí eu tenho número de mols, tá? Então eu tenho que 0,0505 igual ao número de mols no equilíbrio de H2CO3 mais número de mols no equilíbrio de HCO3- mais número de mols no equilíbrio de CO3-. Beleza. Só por simplicidade, assim, de escrever, de escrita mesmo, tá? Eu vou chamar isso aqui de X, isso aqui de Y, isso aqui de Z. Só para não ficar toda hora escrevendo número de mols em equilíbrio de CO3-, número de mols em equilíbrio. Perceba que você fazer essa notação simplifica as contas, né? Simplifica você escrever e você não perde tanto tempo toda hora escrevendo número de mols, equilíbrio de H2CO3. Número de mols, equilíbrio, já dá até preguiça de falar já. Então, ó, conservação de massa feita. Agora, em resumo, vamos escrever as equações que temos. Em resumo, temos as seguintes equações. Primeira equação, x mais y mais z é igual a 0,005. Show? Primeira equação, essa aí. Segunda equação, aqui, HCO3-, não importa que a solução é 1 litro, tá?
se eu botei ali número de mols igual a y, isso daqui também é a razão de y sobre x, tá? Y sobre x. Por quê? Mesmo que não fosse 1 litro, é o mesmo volume para cá, é o mesmo volume para cá, corta. Então, nós temos que y sobre x é igual a 45 e y sobre z é igual a 203. Tá. Em resumo, nós temos essas equações aqui. 3 equações, 3 incógnitas. Dá para matar. Como dá para matar? Geralmente você vai fazer o quê? Nesse tipo de situação. Agora é conta. Você vai olhar o termo em comum. No caso aqui, o termo em comum é o y e o y aqui também. Então, eu vou escrever x em função de y e z em função de y. E substituir aqui. É isso que eu vou fazer. Expertise de conta, que com certeza você já viu muita coisa nesse sentido com o nosso Xandão. Então, x mais y mais z igual a 0,005 vai ficar no formato x. X é y sobre 45 mais y mais z é y sobre 213. Isso é igual a 0,005. Perfeito? Dá para pôr o y em evidência. E aí conta. Ó, 213. Primeiro, 45. Você sabe, tem que fazer o MMC aqui, né? Você sabe que 45 é 3, é 9 vezes 5, né? Então é 3 vezes 3 vezes 5. Então é interessante no MMC aqui, ó, isso aqui já agora é conta, mas eu estou te dando umas instruções aqui de como fazer contas melhores. Isso daqui, eu quero fazer o MMC, né? Então, ó, testa alguns desses aqui como divisores desse, tá? Porque esse daqui é fácil, você sabe, o outro que é menos recorrente, né? No caso, você já dá para ver que não é divisível por 5, e se você fizer a conta por 3, ele é divisível. Dá 3 vezes 71 aqui. Tá, deu 3 vezes 71. Então, 71, ele tem mais alguém? Cara, não importa. Não importa. Por quê? Porque na hora do MMC você vai multiplicar pelos fatores. Você vai pegar aqui os fatores, né? Por exemplo, aqui tem 2, 3, 1, 5. Aqui tem 1, 3 e 7, 1. Não importa se 7, 1 é primo ou não. O importante é que nenhum desses caras é divisor de 7, 1. Nenhum. É isso que importa. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar... Vou botar o y em evidência aqui. 1 sobre 45 mais 1 mais 1 sobre 213. Como é que fica o MMC aqui? Vai ficar aqui o 71. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar o... Aqui já tem o fator 3 e 71. Aí, então tá faltando o quê? Tá faltando um 3 e um 5. Certo? E aqui? Aqui vai estar faltando o 71 vezes o 3 e o 5. Ok? Fazendo esse MMC vai dar quanto? Vai dar y vezes 71 mais 71 vezes 45
dá 3.195 mais 15 dividido por 9 vezes 5 vezes 71. 3 vezes 3, 9. 5, 71. Isso é igual a 0,005. Perfeito? Ok. Agora, fazendo a conta final, estou fazendo aqui um pouco devagar. Agora eu já vou dizer quanto é que dá, né? Y vai ser igual a esse fator aqui vezes esse, dividido por esse daqui. Quando você fizer a conta, você vai chegar em 0,0048. Portanto, né? Isso aqui conclui o quê? Cheguei no valor de Y, que é um dos caras que eu quero, né? Então, o número de mols de HCO3- no equilíbrio é 0,0048. Esse é o número de mols de HCO3-. Agora, essa aqui é a primeira parte da conta, né? Primeira parte da conta, achei o Y. Segunda parte da conta é você calcular agora. Você já sabe o Y, então pega aqui o X. X vai ser Y dividido por 45, vai ser 0,0048 dividido por 45. Tá? Quanto é que dá isso? Isso dá 48, perceba, dá 48 vezes 10 a menos 4 dividido por 45. Por que eu escrevi assim? Para ficar aqui, ó, divisão de 48 por 45. Bem melhor. Tá? Posso botar aqui isso é 1? Não. Você não pode botar aqui 48 dividido por 45 é 1. Porque depois ficaria o quê? Você acharia que o x é 0,0001. E o z, você vai achar por aproximação a mesma coisa. Porque no final a soma desse com esse e com o z tem que dar 0,05, né? Se você coloca o x, isso aqui igual a 1, meio que fica o quê? Fica isso daqui, 0,0048 mais 0,0001, deu 0,0049. Para chegar em 0,05, vai precisar de 0,0001. E aí você chegaria que o x igual a y, que, pô, aí por essas equações aqui já fica meio feio você escrever isso, né? Apesar deles serem aproximadamente iguais. Então, se esforça um pouquinho mais. Isso aqui dá quanto? Dá 1, por exemplo, 48 dividido por 45. Dá 1, sobra 3, acrescenta o 0, também não serve. Aí 300 dividido por 45 dá quanto? Aí dá aproximadamente 7. Às vezes você pode escrever isso, 10 a menos 4. Tá? Então, daqui você chega que o número de mols no equilíbrio de H2CO3 se você quiser escrever nesse formato aqui, pode ser melhor para fazer a conta também, depois aqui, 0,00107 mol. Show? É isso.
E agora, para finalizar, passo 3, vou apagar aqui, tá? Você com certeza tirou print no quadro anterior, mas se não tirou, tire agora. Pronto, tirou. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Achei o X, achei o Y. Agora eu vou calcular o Z. E aí, novamente, expertise, tá? Expertise. Eu vou calcular o Z como y sobre 213? Eu vou fazer isso? Não, porque eu não quero trabalhar de graça. Não quero fazer à toa, conta à toa, né? Já estou fazendo muita conta. Se eu ainda fizer conta à toa, poxa vida. Então o que eu vou fazer? Pô, preste atenção nisso, cara. Aqui, ó, conservação da quantidade. X mais Y mais Z deu 0,05. E você já sabe X e Y. Pô, calculo Z, né? Em vez de fazer conta de divisão com números não agradáveis, faz aqui subtração. 0,005 menos o X, que é 0,0048, menos o Z, menos o X, que é 0,0... Esse aqui é o Y, né? Acho que falei errado. 0,107. Hoje bem, esse daqui, lembrando, né? Esse daqui é o meu Y, esse daqui é o meu X. Então, fazendo essa conta, dá... Isso menos isso é 0,0002. Então, isso menos 0,000107. Meu Deus, haja exemplo. Vai ser quanto? Vai ser 0,000... Quanto é que dá isso? 0,93 mol. Então, o número de mols no equilíbrio do CO3 2 menos é 0,00093 mol. Então, temos aqui as nossas respostas finais. Número de mols de HCO3 menos, H2CO3 e CO3 2 menos no equilíbrio. É isso. Então, ó, revisando o passo a passo aqui do que a gente precisa. Ó, tem aqui uma questão de solução tampão. Então, o mês já está tamponizado, tá? O mês já está com tampão. Aí eu vou adicionar o HCO3, vou adicionar qualquer coisa lá. No caso aqui, adicionei um cara que existem dois caminhos possíveis dele atuar. Hidrólise e continuar liberando ali o H+, tá? Existem esses dois caminhos que ele poderia atuar. Então, e eu quero avaliar a condição do equilíbrio. Então, eu preciso avaliar as equações que já estão prontas para o equilíbrio, que é o K1 e o K2, já está pronto. Eu não preciso fazer hidrólise. É só escrever isso, porque isso daqui ainda tem que ser satisfeito. Mesmo que o HCO3- sofra hidrólise para chegar nele, no H2CO3, cara, isso daqui ainda é satisfeito. Ainda é satisfeito. Escrevi K1 e K2. Prestei atenção que uma solução tampão, pH igual a 8. Então, o pH, a concentração de H+, eu vou considerar que não vai variar, porque é um tampão. Ok. Com isso, calculo a razão do HCO3- pelo H2CO3, razão do HCO3- pelo CO3 2-, calculei isso, beleza? Calculei os dois. E agora eu tenho duas razões em que existe um termo comum aqui. Qual é o termo comum? HCO3-. O que será que está faltando? Tenho só essas duas equações por enquanto. O que está faltando é usar a informação do quanto eu coloquei inicialmente. Novamente, equilíbrio iônico. Está sentindo falta de uma equação? Você já fez tudo de equilíbrio. Fez aqui as equações de equilíbrio,
sei lá, aqui no caso usou a informação do tampão, mas ainda está faltando alguma coisa. Conservação de quantidade ou conservação de carga. O número de cargas negativas tem que ser o número de cargas positivas. Por que eu não fiz o número de conservação de cargas? Porque nessa montagem de equação eu teria que colocar o OH-. Eu não tenho nada de OH- aqui. Eu não tenho... na verdade o OH- aqui, né? Se o pH é 8, o OH- é quanto? 6, né? Então, talvez desse alguma coisa. Mas dá para fazer também com conservação das quantidades aqui. Talvez fique melhor do que você colocar ali no meio da parada um 10 a menos 6, que é um negócio muito pequeno, né? Mais um negócio muito pequeno, porque aqui a gente já trabalhou com 10 a menos 8, que é muito, muito pequeno. E aqui eu consigo já escrever em relação à quantidade inicial que eu coloquei, conservação de quantidade. 0,05 igual a quantidade de número de mols no equilíbrio de H2CO3, número de mols de equilíbrio de HCO3 menos número de mols de CO3 menos. E aí eu vou fazer, seja isso daqui X, seja isso daqui Y, seja isso daqui Z, para facilitar na hora de escrever, para eu escrever mais rápido. Isso é importante em prova discursiva e é importante também na prova objetiva, para você pegar fluidez e rapidez. Então perceba que agora eu tenho 3 equações, x mais y igual a 0,05, eu tenho y sobre x igual a 45 e y sobre z igual a 213. 3 equações, 3 incógnitas. Qual é o termo comum a todas essas 3 equações? O y. O y é o termo comum em todas essas equações. Então, nada mais justo que escrever o x em função do y, o z em função do y. Escrevi, aí fiz a conta, achei o y. Agora, consigo achar o x. E depois, para achar o z, eu não vou fazer essa divisão aqui. Seria muito trabalho. É melhor eu pegar aqui a conservação, que eu faço uma conta de subtração, que é bem melhor do que eu fazer a divisão com números não amigáveis. Então, fiz aqui. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que não é uma questão trivial, assim, ainda mais na primeira vista. Então, estuda ela com calma, pega direitinho, tá? Tenta fazer sozinho depois que você entendeu. Se você não conseguir fazer sozinho, volta às suas anotações para tentar ver o que faltou, onde que você errou, o que faltou para você matar essa questão. Olhou? Beleza. Caso não tenha entendido, volta para a aula. Assiste aqui a gente de novo. Ok, num outro dia, talvez no dia seguinte ou daqui a 2 dias, você pega e tenta fazer ela de novo sem olhar. E mesma coisa, sentiu dúvida, anotações. Sentiu dúvida nas anotações, volta na aula. Revisa a teoria de tampão para ver o que está mais faltando, sacou? Assim que você vai voar na IMI. É assim que você voa, cara. É um estudo consistente, e esperto. Um estudo direcionado, tá bom? Espero que tenha ficado claro. E fizemos aqui 3 exercícios bem interessantes de tampão. E até uma próxima aula, galera. Valeu!